Noite, amigos da educação! Eu estou aqui em mais um programa Trocando Experiências e dessa vez o nosso tema é o ensino híbrido na educação infantil. Olha, eu já entrei aqui antes e tentei conversar com vocês e trocar experiências com a minha convidada de hoje, mas a tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos auxilia, muitas vezes ela nos atrapalha. Então eu espero que vocês que estejam entrando agora compreendam que estamos todos juntos nessa união de esforços para um ensino eficaz, baseado nas tecnologias. Isso também se chama ensino híbrido, mas não é só isso, não é verdade? O ensino híbrido vai além disso e é isso que eu venho sobre isso que eu pretendo trocar experiências com a minha convidada, a professora Andréa Miranda. Ela que é bióloga, pedagoga, especialista em gestão de pessoas, especialista em gestão de projetos e que atualmente trabalha como coordenadora pedagógica de um colégio de grande porte aqui no Rio de Janeiro. Ela coordena uma equipe grande de professoras de educação infantil e ela faz um trabalho que eu considero assim primoroso. E é por isso que eu trouxe para vocês hoje essa convidada. Ela está tendo um pequeno desafio ali com a internet, com a câmera, tá caindo, né? Caso a professora Andréa não consiga acessar, a gente vai dar continuidade nesse papo aqui, tá certo? Nessa conversa sobre o ensino híbrido, o que é o ensino híbrido e como desenvolver de uma forma assertiva, de uma forma eficaz. Mas eu não desisto tão fácil, eu continuo tentando chamar a professora Andréa Miranda, porque ela tem muito a colaborar, ela está lá no chão da escola, no dia a dia, ela está lá presenciando, né, e planejando junto com a sua equipe todo esse processo que hoje não tem mais como fugir. Boa noite a todos que estão entrando agora. Eu peço novamente que vocês deixem aqui a cidade, o estado de onde vocês estão falando e, se possível, escrevam para mim como está a realidade da educação aí na sua cidade. Eu quero trocar experiência com você. Aulas remotas, ensino híbrido ou já voltamos para o presencial? É muito importante essa troca, porque cada lugar, né, tem uma realidade, cada lugar está acontecendo de um jeito, mas todos nós estamos enfrentando esse mesmo dilema, esse mesmo problema. Todos nós estamos enfrentando essa dificuldade, né, de como planejar aulas significativas, aulas prazerosas, aulas que venham realmente a desenvolver os nossos alunos de uma forma plena. Eu estou vendo gente aqui de Boa Vista, Roraima. Seja muito bem-vinda. Tem gente aqui já elogiando a professora Andréa, é verdade, ela coordena com maestria e é por isso que ela é minha parceira de trabalho aqui. O trabalho da Andréa é uma referência. Eu espero que ela consiga entrar aqui, gente, para falar com a gente, porque hoje nós planejamos um Trocando Experiências especialíssimo com ela, porque ela está lá realizando um trabalho e ela é muito criativa. Eu tenho certeza que ela tem sugestões, práticas, dicas para deixar para todos nós. Não só quem está assistindo aqui agora a live, como quem vai assistir depois, porque fica gravado esse nosso encontro, né? Isso, Andréa, entra por um outro celular, eu tenho certeza que você vai conseguir. E pede aqui para... Só diz que é você, tá? Se não tiver lá o seu nome, diz que é você, para que eu possa aceitar. E vamos juntos vamos pensar nessa educação de hoje. É engraçado que eu já previa de alguma maneira, não a pandemia em si, mas já previa que seria fundamental esse momento em que nós teríamos que usar o celular, né? Usar a tecnologia, os laptops, os tablets. Oba! Tem alguém falando aqui que me adorou, que se encantou com minha palestra no Congresso de Gestores. Um beijo para você. É muito bom todo esse feedback, todo esse carinho que vocês estão emanando, enviando para a gente. Eu acho que entrou a Andréa aqui através de um outro celular, através do celular do filho dela. Vamos ver se ela entrou com a gente. Vamos lá.
Agora sim. Como é que tá aqui tudo? Ei, Andréia, seja bem-vinda! Fiquei nervosa! Peguei o celular do meu filho, peraí. Não fique nervosa, porque todos nós estamos enfrentando isso, né, gente? Isso aí que a professora Andréia enfrentou, que eu enfrento também várias vezes aqui, quando eu quero fazer minhas lives, meus vídeos para o YouTube, né? Quero oferecer essa qualidade para vocês e a gente esbarra com os desafios da tecnologia, né? Que muitas vezes ajudam, mas também atrapalham. Ali tem alguém falando que é fã desde bebezinha, que a Alice é verdade, e foi através dela, gente, que é minha sobrinha, que se matriculou no Maternal Zero. Vocês têm noção que é Maternal Zero? Muito pequenininha, e que terminou toda a educação infantil nesse colégio que a Andréia coordena. Então eu tive ali a oportunidade de conhecer o trabalho da Andréia muito de pertinho. E é por isso que eu fico feliz em trazer você aqui hoje, Andréia. Seja bem-vinda. Obrigada, Pátia. Eu tive que entrar aqui com o celular do meu filho, né? Ah, você conseguiu entrar? Que bom. Olha que só, gente. Que bom que ele está te ajudando, né? E a imagem está ótima. A imagem está ótima, o som está ótimo. Agora a gente tem que trazer essas pessoas de volta, né, André? As pessoas que nos deixaram, nos abandonaram, igual os alunos que abandonam quando a aula não flui na plataforma, né? Ih, André saiu de novo. Jesus! Hoje temos muitas emoções aqui. Ela saiu de novo, gente. Cadê? Eita, o filho tirou o celular dela. É o que acontece, quem é mãe de adolescente aí. Dá um okzinho. A minha já tem 21, mas é como se fosse uma adolescente também, viu? E aí, esses desafios tecnológicos que eu estava falando antes, da Andréia entrar, da Andréia sair, vocês enfrentam também na elaboração dessas videoaulas. Eu tenho certeza que vocês passam horas tentando pensar num planejamento que seja eficaz, assertivo, significativo, prazeroso, que desenvolva ali as potencialidades que vocês precisam desenvolver dentro da faixa etária e dentro ali das especificidades de cada aluno, porque cada aluno é único, a gente sabe disso, né? Então, eu vejo professoras do Brasil todo estruturando vídeos diferenciados, assim, e se fantasiam, e preparam fundo, e trazem uma série de coisas, e transformam-se quase em apresentadoras de programa infantil, e menos em professoras. Eu fico pensando, o que será que cada uma delas faz, né, antes e depois desses vídeos? Eu fico muito curiosa, às vezes, para saber. E tudo isso, né, eu sei que é na esperança, que é na expectativa de atingir o coração de cada aluno, né, do aluno ficar ali prestando atenção, que a gente sabe que... voltou, Andréia! Que bom! Eu tô aqui falando, né, dos vídeos que eu percebo as professoras muito estressadas às vezes, e outras vezes até animadas, preparando, se fantasiam, criam fundo, né? São quase que apresentadoras de programa infantil. E eu fico, às vezes, muito curiosa, pensando, será que vem antes e depois desses vídeos? Como será que elas dão continuidade a esses planejamentos? E é nesse sentido que a gente pensa, né? Será que é ensino híbrido pensar e prestar, assim, perder tanto tempo, talvez, né? Nessa preocupação, faz parte do ensino híbrido, né? A gente sabe que agora não dá mais para fugir do ensino híbrido, concorda comigo? Verdade, né, Pátia? Essa pandemia aí, primeiro, gente, mil desculpas, tá? Meu filho que teve que me ajudar. Meu vídeo não tá entrando de jeito nenhum pelo celular. Aí eu tô entrando pelo celular dele. Aí qual é agora o que ele fala, né? Mãe, você está aparecendo do meu celular, os meus seguidores vão te ver. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não faz mal, não. Seguidores, como é o nome? Andréia, como é o nome do seu filho, Eduardo?
Eduardo, Seguidores do Eduardo, chamem as professoras de educação infantil, porque os seguidores da Andréia não vão poder chamar. Amigos, ajudem a gente, ó. Chama esse aviãozinho aí, sai convidando todo mundo para que a gente possa trocar experiências, que agora sim começou o nosso Trocando Experiências. Agora nós vamos começar. Relaxou um pouquinho, Andréia? É bom a gente refletir sobre isso, né? Porque, assim, a pandemia deixa um legado pra gente, né? Que é essa questão do ensino híbrido, por mais desafiador que ele possa estar sendo, é algo que veio para ficar. E a gente não pode tapar os olhos, né, para essa realidade. E falar de ensino híbrido, né, para a educação infantil, a gente tem todo um conceitual já, né, alicerçado do que é o ensino híbrido, mas como realmente, assim, fazer isso com crianças tão pequenas? E algo que eu costumo muito dizer é que as nossas crianças, elas já são nativas digitais, né? Então, elas veem nessa tecnologia um mundo de imaginação, descoberta, interesse. E o adulto tem que ir ao encontro disso. Agora, como ir ao encontro, né, dessa pedagogia mais eficaz através do hibridismo, de uma maneira em que a gente não dissocie o online do offline? Porque algo que a gente tem que ter sempre em mente é que o híbrido, ele vem, né, para associar esses dois eixos. Um complementa o outro. E outro ponto que a gente tem que ter muito na cabeça é que o ensino híbrido, ele traz uma pedagogia totalmente centrada na aprendizagem. O que a nossa cultura traz, né, um processo muito centrado no ensino, muito centrado na figura do professor. Hoje a gente sabe que o professor é essencial para ser o supervisor, né, dessa pedagogia, mas ele tem que ter dentro de si, e isso vem de uma formação, né? Eu costumo dizer que é uma formação mesmo assim intrínseca. Não adianta a coordenação querer dar um material, um suporte, se ele não está acreditando, se ele não está apostando, né, nessa aprendizagem. E ele tem que ser consciente de que se ele não apostar nisso, talvez daqui a alguns anos, né, ele não consiga mais estar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que realmente se imbuir desse fazer, né? Desculpa, eu te cortei. Há uns 10 anos, nós da equipe PPD publicamos um vídeo, que é um vídeo de um menininho pequeno falando assim, era um vídeo americano que nós traduzimos, esse vídeo não era nosso, nós pedimos licença para traduzir, e se chama assim, Você Não Pode Ser Minha Professora. E o vídeo, um menino muito nervoso, perguntando, você sabe navegar na internet? Você conhece o Facebook? Você conhece o Twitter? Você vai me ensinar só com os livros? E aí, quando nós publicamos esse vídeo, há 10 anos, nossa, ele tá lá no canal do YouTube até hoje, mas uma série de comentários, assim, alguns até agressivos, né? Diziam que o vídeo não tinha nada a ver, que o ensino tradicional, aquele ensino arcaico, era o melhor e tudo mais. E aí chega uma pandemia dessas e a gente vê que não deu tempo dos professores estudarem, se prepararem, planejarem para um trabalho realmente eficaz. Está todo mundo muito cansado, né? A jornada de trabalho muito intensa, enquanto que com a internet, com a tecnologia avançando, nós já poderíamos estar aí muito mais à frente, né? Sabendo que é ensino híbrido, já colocando isso em prática há muitos anos, né, Andréia? Porque fora do Brasil é muito comum o ensino híbrido, já, independente da pandemia. E poderíamos ter avançado nisso, né? Então, quem tiver curiosidade, depois olha lá no canal do YouTube, vai lá nos vídeos antigos ou bota na busca. Você não pode ser minha professora, porque vocês vão ver. E a Andréia estava falando aqui o que é ensino híbrido e o que não é, né? Ter acesso à tecnologia basta para se caracterizar o ensino híbrido? Não, não basta, né? A gente tem, assim, é o que eu falei, a figura do professor é muito importante para ele estar dinamizando esse processo. O que é a característica ímpar do ensino híbrido? É realmente essa pedagogia está centrada na aprendizagem, né? O aluno como protagonista. Porque se nós formos ver os modelos de ensino híbrido, traz muito essa questão que na educação infantil, se a gente parar para pensar
pensar assim racionalmente, vai muito ao encontro das nossas mesas diversificadas, da nossa pedagogia de projeto. É trazer essa temática conceitual, né, esse conteúdo de uma maneira assim, problematizada, de uma maneira que o aluno consiga elaborar hipóteses sobre aquilo, consiga construir, né, um passo a passo para essa aprendizagem. E isso ele já vem há muito tempo na pedagogia, só que a gente ainda fica muito no ensino tradicional. Então é a gente saber juntar essa tradicionalidade. Eu costumo dizer que nem tudo que é tradicional é ruim, né? O tradicional conservador é ótimo porque o ensino, ele é disciplinador. A gente só consegue aprender de acordo, né, com aquela disciplina, com aquela rotina, com a sistematização em várias etapas, né, de aprendizagem. E isso é um legado também que essa tradição, né, nos deixou. E o que o professor tem que ter muito dentro dele? Primeiro é esse conceitual, né, do que realmente assim é o ensino híbrido. Então, ter primeiramente na mente o ensino híbrido, ele associa este offline com o online, de uma maneira em que o aluno vai participar sempre desse processo. E na educação infantil, ele tem muito sentido, apesar das crianças ainda não terem independência, a gente precisa muito dos pais para gerirem, né, esse processo junto com o educador, mas o ensino híbrido, ele traz essa questão natural da criança já ter acesso a essa tecnologia há muito tempo. O professor só tem que saber o tempo de exposição das crianças, né, frente a essas telas, que a Sociedade Brasileira de Pedagogia, isso eu insisto falar muito, é de 2 horas diárias, incluindo todas as telas, né, de televisão, celular, tablets, mas fazer algo significativo. E algo significativo não precisa ter muito tempo, precisa ter algo que alcance o aluno como um todo, dele protagonizar essa história de aprendizagem. Então, outra dica, o professor tem que saber muito quais são esses modelos. Que se a gente for pegar assim na íntegra, a gente consegue associar muito para Fundamental 2 em diante. Mas o que a gente pode ver em relação ao modelo da rotação das estações, né? Do laboratório, o que a gente pode colocar na educação infantil que vai dar sentido a esse ensino híbrido? E primeiro, né, Andréia? Primeiro, o professor tem que conhecer esses modelos, né? Assim, eu acho que aí vem um pouquinho do estudo, da pesquisa, né? De se aprofundar nisso, saber que modelos são esses, o que quer dizer esse laboratório, tem a sala de aula invertida, né? Tem o... Você falou mais um agora que me fugiu, mas conhecer esses modelos das estações e como colocar isso em prática de acordo com cada faixa etária, eu acho que é fundamental. E o desafio, acho que você citou também, antes da gente dar continuidade, acho que o grande desafio é esse. A gente precisa da união com as famílias. Precisa dessa família trabalhando junto para que a coisa realmente aconteça, né? Para que essa construção aconteça. Talvez seja uma dificuldade aí que os professores enfrentam. E trazendo assim, né, para a educação infantil, mas que a gente pode avaliar, né, como um todo, a grande contribuição que o ensino híbrido traz, né, para a educação é o desenvolvimento da autonomia, que na educação infantil a gente tem que ter isso muito discernido, né, o que é independência, o que é autonomia, mas as próprias crianças hoje, por exemplo, eu voltei, né, ao presencial o ano passado. Hoje, o vocabulário deles em relação a como utilizar a tecnologia já é outro. E assim, com poucos meses, né, de presencial. Mas eles sabem, né? Você colocou na plataforma tal, você colocou no tópico tal. Por quê? Porque eles já vão sabendo gerir, né, essa ferramenta. E com isso a gente vai trabalhando essa independência que vai gerar lá na frente, né, uma autonomia. Uma outra contribuição assim, muito importante que eu vejo, né, do ensino híbrido é o respeito assim, ao limite e o tempo, né, para os alunos. Porque quando a gente está nesse modelo, um exemplo de rodízio, né, de estações, onde cada criança vai estar trabalhando uma temática e essas temáticas, né, elas corroboram para uma temática central,
Exemplo, se eu vou estar falando sobre a água, um grupo vai estar falando sobre os estados da água, o outro grupo vai estar falando sobre a importância da água nas nossas vidas, e depois que cada um estudar um pouquinho, né, sobre a temática de cada grupo, essas temáticas se entrelaçarão para ter um grande debate. Aí vem, né, essa questão assim, do protagonismo infantil, deles falarem o que eles aprenderam, como eles planejaram aquele trabalho, como eles desenvolveram. Claro que esse conceitual é muito nosso, mas a gente vai percebendo esse passo a passo no vocabulário infantil. E com isso a gente acaba dando assim, ó, muito estímulo, né, para a criação entre eles. A gente acaba respeitando os diversos estilos de aprendizagem, enquanto um é visual, o outro é auditivo, né, o outro é motor. Então, que tipo de trabalho a gente pode planejar para apresentar, né, para um grupo? E eu vejo essas grandes contribuições, sabe, Pátia, do ensino híbrido. E não vejo distante da educação infantil, não, porque o educador, né, infantil, ele traz dentro de si, né, essa afetividade pedagógica, né, de ao encontro, assim, de saber o que o aluno já sabe, o que ele quer saber. E isso, eu sou defensora, assim como você, né, da pedagogia de projetos. Eu penso que ela é um grande aliado para esse ensino híbrido. Agora, o professor tem que aprender a pensar de uma maneira entrelaçada. Eu não estou falando de coisas distintas. Eu estou falando de novos conceitos que surgiram, de repente, né, com um título diferente, mas que já deveria existir há muito tempo dentro da pedagogia, que é esse protagonismo, né, para a aprendizagem. Então, a educação infantil, ela pode ser assim um grande aliado nesse alicerce, né, de ensino híbrido, até para estar fomentando esse trabalho nas séries seguintes, porque aí o aluno vai ter mais criticidade, ele vai saber elaborar, né, as hipóteses com mais coerência, ele vai ter assim um senso crítico do que ele pode, né, ou não pode fazer. Aí a gente pode ir fazendo aí uma tempestade de pensamento, né? De ideias, porque ele vai saber o que realmente sabe ou não sabe na sua aprendizagem. A gente pode falar aí de autorregulação da aprendizagem. Então, eu penso que o professor, né, tal qual o aluno, ele deve ser embanhado também, né, por esse hibridismo, dele conseguir estabelecer assim, modelos mentais em que eles associem vários conceitos que já existem na prática pedagógica, mas colocar isso dentro do fazer da sala de aula. Com certeza, quem trabalha com a pedagogia de projetos, quem já trabalhava, estava ali metade do caminho andado. Eu acho que teve menos dificuldade nessa hora de planejar, né, as aulas através do ensino híbrido, porque já tem esse pensar diferenciado. A gente já usa muito na pedagogia de projetos a tecnologia, já trabalha muito com esse modelo, né, de online e offline. Agora, existe aí uma gama de professores ainda se sentindo perdidos em relação ao ensino híbrido e sentindo ainda muita dificuldade com a BNCC. E a gente tem que deixar claro aqui também que, independente de ser ensino híbrido, de ser presencial, ela precisa ser colocada em prática, né? É muito importante pensarmos nisso e garantirmos aí os 6 direitos de aprendizagem aos nossos alunos. Eu vejo muitas folhinhas, atividades de livro, caderno para criança de 3, 4 anos, gente. Eu fico muito preocupada em relação a isso. Até que ponto estão sendo desenvolvidas essas crianças e se esses direitos estão garantidos. O que você pode falar para a gente sobre isso? Paty, a BNCC, na realidade, ela veio assim, ela dá um grande suporte, né, para esse ensino híbrido, porque ela traz essa questão, né, dos direitos de aprendizagem, que a gente sabe há muito tempo, a importância do brincar, né, na construção da aprendizagem do aluno, a importância do conviver, do colaborar, só que isso vai sendo deixado de lado por conta dessas folhinhas. A folhinha, a sistematização, né, eu acho assim, super válido, eu acho que a gente tem que ter uma documentação pedagógica, sim,
porque isso não é só o produto, né, de um trabalho, mas é até assim, é o marketing do trabalho do professor. Agora, o que colocar, né, nessa folhinha? A gente pode colocar nessa folhinha uma documentação através da fotografia. Eu não preciso estar colocando a criança em contato com aquele papel direto. Eu posso fazer esse registro, né, fotográfico. Posso escrever lá a habilidade que eu trabalhei ali, eu posso dizer como foi aquele processo, porque isso vai ajudar também na formação desse pai que está no ensino, né, remoto com o filho, para ele entender que esse brincar tem sentido, esse brincar tem significado, tem uma intencionalidade. A gente não brinca por brincar, a gente brinca sempre almejando algo. E é a forma como a criança aprende. Essa aprendizagem, ela está dentro dela. E o professor tem que mostrar isso de uma maneira para o pai em que ele perceba, porque os pedagogos somos nós. Então, como fazer isso? Aí eu vejo aí o registro pedagógico de suma importância. Seja registrar através de um pequeno vídeo, seja registrar através de uma gravação, de uma compreensão de texto que ele fez na hora que está contando a história, porque tudo isso é um processo. A gente tem que mostrar para eles que o processo é mais importante do que o produto. E se a gente não fizer isso na educação infantil, a gente pode sim estar brecando aí uma construção de conhecimento para a vida, né? Porque a criança, desde muito pequenas, ter contato, né, com muitos livros, muitas folhas, você acaba deixando de explorar, né, o concreto, o conhecimento de mundo através do currículo que eles trazem, né? Que antigamente a gente falava assim muito de currículo oculto, mas o que é esse currículo oculto? Esse currículo oculto é justamente trazer o que os alunos sabem para dentro da escola. Que hoje o ensino híbrido, né, fala tanto, hoje a BNCC, né, fala tanto. Então eu penso assim, o professor ele tem que estabelecer, né, esse mapa mental do que a gente já sabe, porque o que a gente sabe é ciência, é comprovação, né, de Piaget, Vygotsky, Vallon. Então trazer para hoje, não é o que está acontecendo hoje, não é algo diferente, não é algo totalmente novo, é algo que eu acredito que é assim para dar uma cutucada no professor, sabe, para ele perceber assim que ele não é o centralizador, né, desse ensino. O que tem que ser mesmo central é a aprendizagem do aluno. E algo que eu acho que é assim, que é uma tríade, né, de sucesso para que o ensino híbrido realmente, né, dê certo, é o professor conseguir aliar, né, esse planejamento. Tem que pensar, tem que planejar. Não tem como você entrar numa sala de aula ou elaborar um projeto só com o que está aqui, né, na nossa cabeça. A gente tem que ver o diagnóstico dessa situação. O que meu grupo realmente quer. A gente sabe que hoje essa pandemia está ocasionando uma desigualdade, né, educacional, né, tamanha, principalmente entre o público, né, e o privado. E é o que eu falei no início, né? Se o professor não tiver aquele sentimento assim de que eu faço a diferença, nem que seja só para um aluno, né, a gente realmente não vai conseguir, né, caminhar de uma maneira eficaz. Então, nessa tríade, né, teria assim o planejamento, como está sendo essa execução e essa orientação, né, para o educando. E se a gente for parar para pensar num trabalho de educação infantil, né, um trabalho com sucata, que é outra coisa que nós somos fãs, né? Eu até brinquei, na escola onde eu trabalho tinha um sucatário. E com a pandemia eu matei o sucatário, né? A gente não tem mais o espaço, até por conta assim, da higienização e tudo, mas eu não deixo de fazer o trabalho com sucata. A gente traz, a gente higieniza, a gente pede para os pais, né? Aí chega aquele processo de higienização de novo. Mas por quê? É para o aluno perceber que ele pode executar, ele pode planejar. Se eu quero fazer, né, um porta-lápis, dar a possibilidade para o aluno. Eu posso fazer esse porta-lápis com o quê? É com rolinho de papel higiênico, é com lata, é com outro material. E não somente trazer todos os rolinhos, né, para dar para todo mundo, né, fazer igual, fazer junto. Então, essa execução, né, essa orientação do professor também assim, é o grande sucesso, né, do ensino híbrido. E o outro
passo, né, que eu acho assim muito importante também, que eu já falei, é esse registro, essa avaliação, como isso vai ser mostrado, né, para os pais, que não necessariamente precisa ser através de uma folha com lápis. A gente pode fazer isso através, né, de uma foto, através de um vídeo, através de um áudio. Então, eu acredito nisso, que esse ensino híbrido assim, é potencializado para realmente dar sucesso nessa tríade, né? Planejamento, a execução com orientação do professor, né? E nesse registro final, como realmente a gente vai mostrar que isso aconteceu de uma maneira significativa para as crianças. Uma coisa que eu tenho falado muito nas escolas em que eu faço assessoria pedagógica, até nas mentorias, nas palestras, é a importância de se orientar as famílias. Isso que você já citou aí. Explicar qual é a intencionalidade pedagógica por trás de cada atividade prática, de cada brincadeira que você vai propor que a criança faça em casa com a família. Primeiro, a família tem que entender, precisa compreender que aquilo ali não é apenas um passatempo, não é um brincar por brincar, né? Eu coloquei lá no site, não sei nem se você já viu, Andréia, uma matéria que foi publicada ontem, né, do ensino híbrido na educação infantil. Outra coisa que você falou aí também, né, a gente resgatar todos esses grandes pensadores, Piaget, Vallon, eles continuam fazendo parte do nosso processo, só que agora junto com a tecnologia. E eu pensei assim, nessa matéria, eu coloquei um pouco de Maria Montessori. Que tal trazer a vida prática de novo, né? O que ela trabalhava muito, essa questão da vida prática, da criança ali trabalhando junto com seus pais, né? Então eu coloquei várias dicas e sugestões de atividades de vida prática, inspiradas em Montessori, para inspirar os professores nos seus planejamentos. E eu tenho muito batido nessa tecla do planejamento também, de se planejar até para saber, deu errado, não funcionou. Essa atividade que eu preparei não teve um feedback, eu não tenho nem como mostrar o registro, né? E variar esses registros também é outra coisa que eu falo muito. Eu acho que por isso que a gente tem essa afinidade. Não só as folhinhas, é claro que a gente vai usar as folhinhas também, registros artísticos, construções dos alunos, mas sim, variar. Agora pode-se usar o áudio, podcasts, podemos usar pequenos vídeos, fotos, isso tudo, gente, para mostrar o trabalho do professor, né? E não só o professor trazer tudo pronto. Fazer tudo, é a hora de construir junto, construir em conjunto, não só com os alunos, como com essas famílias. E aí, nessa proposta, né, pensando nesses benefícios que a Andréa já falou pra gente aqui, vários benefícios que ela, enquanto coordenadora, já enxerga do ensino híbrido. Ela já falou aqui dicas que ela acha que levam ao sucesso desse ensino híbrido, né? Falou algumas coisas da prática dela. Pensando em tudo isso, eu e ela vamos abrir uma segunda turma daquela jornada para o desenvolvimento infantil. A gente se reuniu para trazer cada vez mais essas informações mesmo. Não só aos professores, aos coordenadores, às famílias, mas para conseguir conversar mais de perto com cada um e com cada realidade, né? Eu queria que a Andréa falasse um pouquinho para a gente o que ela achou desse desenvolvimento, né? Da gente estar trabalhando em conjunto nessa jornada. O que ela acha que isso pode vir a colaborar com vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo? Porque tem muita coisa bacana que a gente preparou, né, Andréa? Eu penso assim, Paty, o professor de educação infantil, né, ele culturalmente ele é pouco valorizado. A gente tem que ter isso, né, assim, em mente, mas a gente não pode aceitar. Quando a gente fala assim, um especialista de Fundamental 2, assim, nós somos especialistas também. Hoje a gente não tem no mercado, pelo menos assim, né, onde eu trabalho, em várias outras escolas, né, que eu tenho contato assim, de amigas. Hoje todo professor tem ao menos uma especialização. Então, nós somos especialistas sim. E a gente só vai ter essa valorização a partir do momento em que a gente mostrar que a nossa prática, né, é efetiva. E a gente vai mostrando isso através do nosso fazer. E foi, assim, um presente, né, que a pandemia me trouxe, foi essa parceria aí com você,
porque foi algo que eu sempre pensei muito nessa valorização, nessa formação específica para professor de educação infantil. Deles perceberem assim, estamos juntos, estamos no mesmo barco. O que a gente pode fazer, né, para melhorar ainda mais? O que é meu é nosso. A gente tem que ter isso em mente. O professor em si, a gente ainda tem muito ambiente, né, competidor. E a melhor competição é conosco mesmo. Então, a gente tem que passar, né, socializar essas práticas, mas tendo sempre em mente que o que ele fez, eu posso fazer diferente, porque eu tenho que ver a minha realidade. E eu volto a falar, a gente só vai conseguir isso, né, essa valorização, se o professor realmente se sentir capaz, se sentir entusiasmado, né, com essa prática e perceber que se não mudar agora, daqui a 10 anos, vai estar fadado, né, um insucesso, é verdade. Então, daqui a 10 anos a gente vai ter mais comentários agressivos, igual eu tive no videozinho do menino 10 anos atrás. E não se avança, a educação não avança, né? Não, e pensar assim, os nossos alunos hoje, né? Será que eles vão escolher as profissões que existem hoje? Várias outras profissões surgirão e a gente tem que estar atento a isso, né, no mercado. Hoje, quando um pai vai procurar uma escola de educação infantil, ele está interessado, se vocês discordarem, né, vocês podem falar. Ele está interessado lá no Enem. Aí eu costumo falar, a gente nem sabe se vai existir Enem lá na frente. Mas o que vai existir lá na frente? É o aluno que saiba trabalhar em equipe, é o aluno que saiba argumentar. De repente, o conceito que existe hoje vai ser outro, né, na carreira dele. E essa questão de saber argumentar, trabalhar em equipe, colaborar, isso tudo é trabalhado onde? É trabalhado nesse ensino híbrido, é trabalhado nessa pedagogia, né, de projeto. Se a gente pegar lá os objetivos, né, da ONU para um bom profissional, a gente vai ver, a gente não vai ver conceito de física, química, a gente vai ver o quê? E até na BNCC, né? A gente tem lá as competências globais. A gente vai ver empatia, inclusão, cultura. Então, a gente tem que preparar e pensar de trazer esse conceito, que é fato, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter uma matriz curricular, mas trabalhar isso com um significado, para que realmente agregue, né, na aprendizagem do aluno. Sabendo que esses alunos precisam explorar todos os seus sentidos, né? A gente pensa aqui na formação do aluno integral, na formação do ser como um todo. Essa que é a nossa proposta. E aí eu acho que não tem a pessoa melhor do que a professora Andréa Miranda para estar comigo nessa parceria, dessa jornada pedagógica, né? Que é uma jornada para o desenvolvimento infantil, planejando projetos interativos e criativos. E essa jornada, a segunda turma vai ser já numa plataforma virtual de aprendizagem. A primeira a gente fez assim um modelo experiencial, a gente fez uma coisa super diferente, fez grupo no WhatsApp, todo mundo trocando experiência, mas dessa vez vai ser lá bonitinho esse curso, ajeitadinho para vocês, com vídeos novos, com muito material, com muito e-book, muita coisa legal. E aí, quem se interessar, gente, não vou só fazer propaganda aqui não, a gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas quem se interessar, já pode acessar lá no site ppd.net.br, porque até o final de abril vai estar pela metade do preço, tá? Porque é muito importante a gente começar a valorizar os profissionais de educação infantil, oferecendo subsídios para eles. Eles precisam ter toda essa informação, todo esse conhecimento, porque esse conhecimento é o poder nos dias de hoje. Só o professor pesquisador, né, professor protagonista, o professor que troca experiências, ele vai além e ele vai se destacar, independente de onde ele esteja. Agora, a gente sabe que é muito diferente, né, Andréia, cada realidade. A nossa primeira experiência com a jornada pedagógica, nós vimos as diferenças regionais. Por isso que eu perguntei para vocês que estão aí nos assistindo, de onde vocês falam e como é que está o ensino aí na realidade de vocês. Que nós vimos, assim, de tudo um pouco. Professores sem ter nem acesso online com os alunos, só mandando folhinha para os pais, né? Nós vimos cada realidade, cada lugar uma realidade. Eu queria que vocês escrevessem aí, se possível, né? De onde vocês falam, como é que está o ensino aí na realidade de vocês. Porque pensar em como esse momento pandêmico mostra
a desigualdade mesmo do processo ensino-aprendizagem e desestimula muito mais os professores nesse sentido de se sentirem desvalorizados. Mas, ao mesmo tempo, aproxima muito mais através desses momentos da tecnologia, dessas lives, desses encontros que a gente pode ter, que a gente pode imbuir esses profissionais de mais conhecimento, que a gente aprende com essas diferenças e consegue até pensar e ser mais criativo para pensar na hora de planejar, na hora de escrever um artigo, que é o meu caso, um projeto, ou elaborar mesmo um planejamento. Vem aqui, né, muitos benefícios dessa aproximação e, ao mesmo tempo, muita tristeza de ver o quanto fica desigual, né? Eu queria saber se alguém escreveu aqui para mim, deixa eu ver. Alguém falando aqui comigo? Eu não consigo acompanhar, Tati, esse comentário. Eu tô tentando um pouquinho, porque a gente sabe que o Instagram, né? Cai. A gente sabe que o Instagram, ele dá pouco tempo pra gente, mas como o nosso programa se chama Trocando Experiências, eu gosto sempre de ler um pouquinho as experiências das pessoas aqui que entram para falar com a gente. Porque a gente não tem tanto tempo aqui no Instagram, mas vai ficar gravado, a gente volta outras vezes. E quem estiver lá na jornada vai ter um encontro, né, no Google Meet com a gente, mais próximo, mais tempo também, vai poder conversar mais. Mas eu deixo de dica, tá? Prática para vocês. Acessem lá a matéria do site, que é gratuita. As minhas sugestões são trazer um pouquinho Maria Montessori de volta. E antes da Andréa terminar com a mensagem final dela, eu queria que ela falasse mais uma prática assim, que ela acha que foi um sucesso e que ela deixa de inspiração para vocês nesse ensino híbrido. Paty, assim, algo que eu acho que muito sucesso e que não tem nada assim que consiga competir, né, é a pedagogia de projeto. Quando a gente lança, né, uma temática para os alunos do infantil e a simples pergunta assim, o que vocês querem estudar? Vem assim uma tempestade de ideias e a gente percebe assim, o envolvimento deles nessa elaboração. A curiosidade é algo assim fantástico, sabe? E é engraçado que esse ano, né, eu tenho um aluno que ele gosta muito de bicho. Então, quando ele descobriu que eu sou bióloga, eu até brinco, né? Falei assim, eu sou metida Piaget. Piaget também era biólogo. E aí ele resolve me perguntar tudo de bicho. Aí eu falo assim pra ele, deixa eu te contar um segredo, você sabe muito mais do que eu, porque sabe mesmo, né? Eu gosto de biologia, mas muito por essa parte, né, do desenvolvimento humano. Aí ele fica olhando pra mim assim, né? Sei, eu falei assim, sabe? E realmente ele vem com cada nome de bicho, ele vem com cada habitat falando, sabe? Uma desenvoltura, um aluno de 5 anos. Então, a partir do momento que a gente pode colocar isso, né, numa pedagogia de projeto, faz todo sentido para esse ensino híbrido, porque eles se sentem mais validados, aumenta a curiosidade deles, né, a imaginação. E tudo isso é um processo para toda a área de conhecimento, não tem como negar. Então, e a pedagogia de projetos é a pedagogia de projetos mesmo, colocada em prática da maneira correta. Não é aquele projeto pronto que vem idealizado pela coordenação, né? Tem que fazer isso. Que aí isso não é projeto. Mas tem aquele projeto que é dia da Páscoa, aí cola o algodãozinho no coelho de Páscoa, pinta a casinha do coelho, canta a musiquinha, depois diz que é projeto de Páscoa. Não! Data comemorativa comigo daria ter mais 300 lives, né, pra gente discutir sobre depois isso. Depois a gente faz outra live. Mas aí, eu nem sabia que você ia dar essa resposta, mas está lá também no site já 2 matérias. Uma é falando sobre a pedagogia de projetos no ensino híbrido, aí fala de modo geral, não fala só da educação infantil não, mas ela vem falando aí, dando um suporte para os profissionais de educação do modo geral. E a outra é essa que eu escrevi especialmente pensando aí na educação infantil, né, no ensino híbrido, trazer essas famílias pra gente, que é muito importante. E lá tem muita dica de atividade, muito trabalho que nós já fizemos juntas, eu e a Andréa, eu acho que vocês vão gostar, trabalho sobre as competências socioemocionais. Na nossa primeira jornada, nós divulgamos muita coisa prática e tentamos planejar junto com os professores também na prática. E aí vimos a dificuldade, né, Andréa?
a dificuldade de planejar com os professores. Não foi tão simples, Aí não. veio a vontade, assim, maior, né? De ficar trocando para realmente essa educação infantil ela se tornar diferente, né? Em qualquer parte. A gente percebe como as crianças vão crescendo e vão, tolhendo a criatividade delas, porque as crianças são muito criativas. Não tem essa dificuldade de você desenvolver um projeto com criança. Agora, vai botar um grupo de professores e tentar trabalhar isso na prática para eles se colocarem no lugar das crianças. É muito mais difícil. A não ser que seja uma equipe já muito bem trabalhada, assim como é a equipe da Andréia, que já tem aí um trabalho muito bem embasado, mas eu sinto essa dificuldade, gente. Eu viajo aí bastante com palestras, com cursos, workshops sobre pedagogia de projetos, e não é tão simples mudar a mentalidade. A gente não está aqui para falar, como a Andréa já citou, que o tradicional é ruim. Não, existem coisas muito boas que a gente mantém, que não vai usar folhinha nem livro, não é isso, vai sistematizar sim. Mas não é apenas isso. Isso não pode se tornar a muleta, a bengala, a ferramenta o tempo todo. Isso é uma das ferramentas, né? Tem que estar aí unida a uma série de outras ferramentas, estratégias que fazem parte da pedagogia de projetos. E a pedagogia de projetos parte daí do que a Andréa falou, das curiosidades das crianças, dos interesses dos alunos, das necessidades deles, e não, né, chegar uma coisa pronta que você tenta impor ali, não é verdade? Cíntia Borrer, um beijo, minha amiga querida, que também trabalha muitos projetos na educação infantil. E tudo isso a gente precisa de quê, Andréia? Para tudo isso, o que a gente precisa? Diz a sua mensagem final. Coragem. E assim, para dar mais leveza, né, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que explorar um pouco, né, da poesia, da leitura, da música. E eu queria encerrar esse momento, né, com um trecho do romance Grande Sertão Vereda, do Guimarães Rosa, que ele fala assim, deixa eu abrir aqui, ó. As artes em geral, né, Andréia? Isso. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ele quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e indo mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa, a gente principia as coisas e não sabe nem por quê. E desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é do sentente, mas o outro é do sentidor. Então, que a gente saiba, né, levar essa vida que afrouxa, que aperta, que dá tristeza, mas que a gente perceba que a gente sente, mas tem o outro também que sente, e que juntos somos mais, parece jargão, né, mas acho que isso se torna cada vez mais necessário. A gente tem que estar unido aí nesse processo. Então, que a gente precisa da gente a coragem. Coragem para mudar, né? Fazer diferente. Coragem, empatia, né? União. Eu acho que amor pelo nosso trabalho. Precisamos também de um pouquinho, né, de autoconhecimento nesse momento para a gente acreditar no nosso potencial, valorizarmos e sim, vamos conseguir, gente. Nosso intuito aqui nesse programa hoje foi trocar um pouquinho de experiência sobre o ensino híbrido. É claro que não dá para a gente aprofundar esse tema aqui nesse tempinho do Instagram, mas a ideia é que vocês saiam daqui pensando em tudo isso que a gente conversou. Acessem lá o site para ver as matérias gratuitas. Quem se interessar, já garante a inscrição na jornada, porque vocês garantindo essa inscrição na jornada até final de abril, pela metade do preço, vocês estarão junto com a gente, né, nesse processo, desenvolvendo esse trabalho. E a ideia é que a gente possa continuar fazendo muitas outras lives, oferecendo muito material, né, e trazendo um pouco da nossa experiência, mas queremos aprender com a sua experiência também.
Então eu espero que vocês escrevam, deixem comentários, venham falar com a gente, independente se vocês vão se inscrever ou não nessa jornada. Deixem seus comentários de temas que vocês querem ouvir, que vocês querem debater, que vocês querem nos ouvir falando. Conversem conosco, troquem experiências conosco. Que só assim, através disso, através dessa reflexão, dessa comunhão de saberes em prol do ideal, e o nosso ideal é uma educação melhor. Uma educação de qualidade, prazerosa, significativa, dinâmica e condizente com esse tempo aqui que nós estamos vivendo. E esse tempo requer, sim, muita coragem. Eu fico muito feliz de ver que nesse finalzinho aqui eu tenho mais gente assistindo, mas vai ficar gravada essa live. Tem outra live maravilhosa, minha com a Andréia, gravada no canal do YouTube. É só vocês pesquisarem lá, Paty Fonte, PPD, que foi a primeira live que a gente conversou sobre projetos na educação infantil, que hoje eu não quis aqui enfatizar tantos projetos, mas lá na primeira live tem muita conversa boa, e sempre pensar que é possível fazer essa diferença, é possível transformar a realidade que nós vivemos, essa realidade caótica, através das crianças. Elas são, sim, elas são o futuro, né? Elas é que vão transformar tudo isso. E elas precisam muito da gente nesse momento. Precisam, assim, do nosso carinho, do nosso apoio, da nossa força. Presencial, híbrido, não importa como, as crianças precisam da gente. E eu conto com todos vocês aí para compartilhar essas nossas ideias. É pedagogia de projetos, é o ensino híbrido, é o ensino com significado, é trazer essas famílias, unir essas famílias, vamos planejar de forma criativa, gente, de forma interativa. E quem quiser, vem com a gente nesse processo, tá certo? Olha, eu quero deixar aqui meu agradecimento, Andréia, sincero agradecimento a você por tudo, não só por hoje, não só pela outra live, por tudo que a gente já fez juntas, como pelo que vem aí pela frente, mas pelo que eu vejo que você faz com essas crianças. Eu tive, assim, o prazer de ver a minha pequena hoje, já com vocabulário, assim, que você vê conversando, parece sabe, se encanta com ela, a forma com que ela se alfabetizou tão fácil e tão gostoso, como ela gosta de ler. Então eu vi isso acontecer muito de perto e assim eu me aproximei de você e acredito muito nesse trabalho. A Cíntia está falando aqui também, é verdade, eu e Cíntia a gente já trabalhou muito juntas, quem sabe ela vem também para outras lives conversar comigo, trabalha nesse trabalho da pedagogia de projetos e que possamos aumentar esse grupo de profissionais que fazem projetos de qualidade de verdade. Outro dia a gente conversa sobre aquela questão de datas comemorativas e coisinhas que não têm, né, muito sentido, que não fazem muito significado e que não desenvolvem tanto, que são mais para mostrar serviço, né, são mais o produto, como a Andréa falou, do que realmente o processo. O que a gente preza aqui é um processo verdadeiro, processo que acontece de todas as maneiras com essa criança, onde ela se envolve de verdade, ela mergulha, ela fantasia, ela trabalha todos os sentidos, e é isso que a gente precisa. Boa noite, Nelby, de Maceió, Alagoas, que bom! É tão bom saber que a gente está chegando aí em vários cantinhos do Brasil e que muito mais gente vai assistir a gente, que isso aqui vai ficar gravado, e eu espero por vocês também, aqui mesmo no meu Instagram, com outras dicas práticas não só de projetos ou de educação infantil, de outras áreas também. E no sábado, só para fechar, quem se interessar, tem um workshop sobre competências socioemocionais e BNCC, que eu vou participar em parceria com o Instagram Ensino Criativo. Então, quem se interessar tem que ir lá no Instagram do Ensino Criativo para se inscrever, e sábado a gente volta a se encontrar, mas aí é diferente, porque é realmente uma palestra interativa, tá certo? E aí, até sábado, espero que vocês deixem temas para outras conversas nossas e a gente volta a se encontrar. Andréia, um beijo muito grande, meu agradecimento ao Eduardo, que emprestou o celular. Um beijo grande, muito obrigada por tudo. Até a próxima. Beijo para todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.